Bom, galera, em relação à questão 6. A questão 6 era uma questão aí de probleminha que envolvia aí um pouquinho de função modular, um pouquinho de lucro, né, de matemática financeira aí. Então vamos lá. Aí na questão 6 ele fala assim, né? No intuito de vender exclusivamente por assinatura sua principal revista, uma editora estima que, com X milhões de assinantes, o faturamento e o custo mensal em milhões de reais são dados respectivamente por... Então ele deu aí uma função que descreve o faturamento mensal da revista, né? Da empresa aí. Então a gente tem 4 menos o módulo de 4 menos 2x. E ele também deu a função aí que descreve os custos. Então seria meio mais 1,5x. Aí, com base nessas informações, identifica as afirmativas corretas. Item 1. A editora só começa a lucrar com essa revista quando esta atingir mais de 1 milhão de assinantes. Bom, pessoal, se esse F aqui ele é o faturamento, né, o que a empresa ganha, e esse C aqui são os custos, o que a gente pode fazer aqui é encontrar uma função que dá o lucro, né? O lucro da empresa, então, vai ser o faturamento menos os gastos, tá? E aí a gente tem que ver a partir de qual X o lucro da empresa é positivo, né? Porque se você colocar um X que deixa o custo muito alto, né, marca o faturamento, na hora que você pegar o faturamento e subtrair do custo, vai dar negativo. Então o lucro vai ser negativo, né? Lucro negativo significa que você está tendo prejuízo. Então vamos lá, ó. Vou trocar aqui o F e o C pelas respectivas expressões, para a gente conseguir então calcular essa função lucro, né? Então o F vai ser 4 menos o módulo de 4 menos 2x. E o C vai ser meio mais 1,5 de x. Então 4 menos meio vai dar 3,5, menos 4 menos 2x, mais, aí menos, né? Menos 1,5x. E agora o que a gente tem que fazer é analisar esse módulo, né? Quando que esse módulo vai ser positivo e quando que esse módulo vai ser negativo. Então, ó, se o x, ó, quem que vai zerar esse módulo aqui, ó? Se você igualar ele a zero, né, você descobre aqui que o 2 zera. Se você jogar 2 aqui, ó, vai ficar 4 menos 4 que zera. Então, se você colocar valores maiores que 2, tá? Se você pegar aqui valores maiores que 2, essa parte aqui, ó, vai ficar muito negativa, né? E aí você vai estar pegando 4 e subtraindo algo... Você vai fazer 4 menos uma coisa que é maior que 4. Porque 2 vezes alguma coisa que é maior que 2 é maior que 4, né? Então, seu módulo, ó... Vou escrever aqui, ó, que o módulo vai ser negativo, tá? E se o módulo fica negativo, a gente tem que trocar o sinal. Então, se você está trabalhando com um x que é maior ou igual a 2, você vai trocar o sinal disso aqui, tá bom? Então, vai ficar 3,5 menos 4 mais 2x menos 1,5x. Aí, fazendo a distributiva de sinal aqui e juntando todo mundo, você descobre, então, que a expressão para o lucro é... Ó, 3,5 mais 4, 7,5. E menos 2 menos 1,5, ó, menos 3,5x.
Beleza? Então, essa daqui é a expressão do lucro para quando o nosso x ele é maior ou igual a 2. Se você quer aí um lucro positivo, ó, coloquei aqui lucro maior ou igual a 0, né? Se você quer aí um lucro positivo, você vai falar então que 7,5 menos 3,5x tem que ser maior ou igual a 0. Aí passa o 3,5x para o outro lado. E passa o 3,5 dividindo. Então, ó, se o nosso x for menor que isso e maior que 2, né? Então, vamos escrever aqui, ó. Se a gente estiver dentro dessa condição aqui, significa que a empresa está lucrando, ó. Tá? Agora a gente tem que analisar para quando o x ele é menor que 2. Beleza? Então, se o x ele é menor que 2, aí o módulo seu vai ficar positivo. Ó, se você colocar uma coisa menor que 2 aqui, o 4 menos essa coisa vai dar positivo, né? E aí você não vai precisar trocar o sinal do seu módulo. E aí você vai ter que a sua expressão do lucro vai ser 3,5 menos 4, né? Ó, menos mais 4 vai dar menos 4, menos com menos vai dar mais 2x, menos 1,5x. Então, quando o seu x ele é menor que 2, a expressão do lucro ela é dada por menos meio mais meio x. Então, se você quer que o seu lucro seja maior que zero, né? Aqui eu falei que era maior ou igual, mas ela está falando aí lucro, né? Então, você não quer lucrar zero, né? Você quer lucrar mais que zero. Você quer lucrar alguma coisa, né? Então, eu vou colocar só o sinal de maior aqui, tá? Então, a gente vai colocar menos meio mais meio x tem que ser maior que zero. Aí você passa o menos meio para lá. E depois você passa o meio dividindo. E aí você tem que seu x precisa ser maior que 1. Só que o seu x é menor que 2. Tá? Então, nesse intervalo aqui, a sua empresa está lucrando. Tá? Então, se a gente unir esses dois intervalos aqui, ó, qual que é o intervalo de assinantes que dá lucro para a empresa? Você tem que ter menos que 7,5 dividido por 3,5, né? E você tem que ter mais que 1. E aqui a gente está falando de milhões, né? Então, você tem que ter mais de 1 milhão de assinantes e menos que 7,5 sobre 3,5, tá? Que deve dar aí um pouquinho mais que 2, né? Deve ser um 2,1, 2,0 alguma coisa, tá? Então, seu X tem que estar aqui dentro. Se você tem menos assinantes que isso ou mais assinantes que isso, você vai estar tomando prejuízo. Aqui por faturar pouco e aqui por gastar muito, tá bom? Então, a alternativa, o item 1 aí tá correto, né? Porque ele fala assim, a editora só começa a lucrar com essa revista quando atingir mais de 1 milhão de assinantes. Verdade. Então, se ela não atingir 1 milhão de assinantes, se ela tiver menos que isso, ela não tá lucrando, tá bom? Então, o item 1 aí é verdadeiro. Aí, pessoal, esse item 1, ele era o item que mais exigia cálculo, tá? Porque basicamente aqui, ó, a gente já resolveu o exercício, né? A gente conseguiu achar a função lucro, então o exercício está basicamente resolvido, tá bom? Vamos aqui pro item 2, ó. O item 2 fala assim, o lucro mensal máximo da editora com essa revista é de 500 mil. Bom, vamos dar uma pensadinha. Para esse item 2, a gente vai estar desenhando o gráfico, né? Então, eu vou colocar X e aqui eu vou colocar o lucro de X.
Então, ó, vamos desenhar o gráfico dessa função modular, né? Aqui, ó, a função é essa. Tá? Então, eu vou começar aqui com x menor que 2, né? X menor que 2, ó, a gente tem essa função de primeiro grau, né? Então, eu vou colocar aqui o 2, ó. Antes do 2, então, e maior que o zero, né? Porque a gente não vai ter assinante negativo. Então, nesse trecho aqui, ó, entre 0 e 2 milhões de assinantes, isso daqui é a função do lucro, né? Então, é uma função de primeiro grau aí, com coeficiente angular, meio, e coeficiente linear, menos meio, né? Então, essa função aqui, ó, ela tá cortando aqui no menos meio. E quando a gente joga 2 aqui, ó, dá meio. Tudo bem? Então, é essa retinha aqui. E depois, a gente tem que desenhar a função a partir de 2, ó. Né? A partir de 2, a gente vai ter o gráfico dessa função aqui, ó. Tá? 7,5 menos 3,5x. Se você jogar x2 aqui, ó, quanto que vai dar o y? Ó, vai ficar 7,5 menos 7, que é meio. Ou seja, ó, começa aqui, essa segunda parte do gráfico, né? Eles começam juntos. E aí cai. Sendo que esse ponto aqui, ó, ele é o ponto 7,5 sobre 3,5, né? Porque daqui para cá você não tem lucro. E esse ponto aqui ele é o ponto 1, porque daqui para cá você não tem lucro, ó. Aqui em vermelho a gente tem prejuízo. E aqui em verde a gente tem lucro, tá? Aí, então, ó, o máximo desse gráfico aí do lucro tá em meio milhão, né? Meio milhão aí seria esses 500 mil que ele tá falando. Então, o item 2 ele também é verdadeiro, beleza? Aí, em relação ao item 3, o item 3 fala assim, ó, o custo dessa revista com 3 milhões de assinantes é maior do que o faturamento. Verdade também, né? Porque se 7,5... Ó, deixa eu fazer aqui. 7,5 dividido por 3,5, ó, dá 2,14. Então, esse ponto aqui, pessoal, ele é o 2,14, né? 2,14 milhões de assinantes. Com 3 milhões que tá aqui para a direita, ó, você tá tendo prejuízo. Então, de fato, o custo da revista com 3 milhões de assinantes é maior do que o faturamento. Então, a 3 é verdade também. A 4. O faturamento da editora com essa revista será sempre crescente até que sejam atingidos 2,5 milhões de assinantes. Não, né? O faturamento, ele... Cadê o faturamento? Ó, o faturamento é isso aqui. Ele quer saber, pessoal, ó, quando que o faturamento ele deixa de ser crescente e quando que ele se torna decrescente, né? Isso vai acontecer, ó, quando o nosso x valer 2, né? Porque antes do 2 aqui, ó, antes do 2, o nosso módulo ele é positivo. Então, a função do faturamento, ó, ela é dada por isso. Ó, o faturamento é 2x. Aí, quando o x fica 2, esse módulo zera. E a partir daí, o módulo vai trocar o sinal. Então, o nosso x ele vai ficar negativo. Então, você tem uma função decrescente, né? Então, não é com 2 milhões e meio que o faturamento troca de crescente para decrescente. É com 2 milhões.
Então, essa 4, ela é falsa, tá bom? E na 5, ele fala assim, ó, o faturamento mensal da editora com essa revista é o mesmo com 1,5 milhão ou com 2,5 milhões de assinantes, né? Aí a gente tem que fazer a continha. Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Então, ele quer que a gente calcula o F de 1,5 e ele quer que a gente calcule o F de 2,5, tá bom? Aí o faturamento, então, é 4 menos... Ó. Vamos lá, o faturamento aqui para o e-mail vai ser 4 menos o módulo de 4 menos 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Módulo de 1 é 1. E 4 menos 1 é 3. Então, o faturamento de 1,5 milhões de assinantes é dado por 3. Tá? E vamos olhar agora o faturamento para 2,5 milhões de assinantes. Aí você vai ter aqui 4 menos o módulo de 4 menos 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 dá 5. 4 menos 5 dá menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Então, esse faturamento aqui vai ser 4 menos 1, que vai ser 3. Então, de fato, o faturamento mensal com 1,5 e com 2,5 milhões de assinantes é igual. Então, o item 5 ele também vai ser verdadeiro. E aí você vai ter como alternativa o item D, tá bom? Então, essa questão aí era uma questão problema, né, de função modular. A função modular que ela colocou aqui não era nem um pouco complicada, né? Tipo, era só um simples módulo de primeiro grau. Ele não colocou módulo de segundo grau, não colocou módulo dentro de módulo, nada disso, tá? Então, desde que você conseguisse desenhar esse gráfico aqui bonitinho, ó, você ia conseguir tirar a questão sem nenhum problema, tá bom? A questão só é um pouco demorada aí, mas a questão não era difícil, tá bom? Era só demorada. Bom, a próxima questão que a gente tem aqui é a questão 7. A questão 7 ela é uma questão probleminha também de mistura, né? Ele fala assim, ó, os minérios de ferro de duas minas, X e Y, possuem respectivamente 72% de ferro e 58%, né? Então, vamos colocar esses dados aqui, ó. Você tem aqui esse minério X e esse minério Y, beleza? E esse aqui, então, tem 72% de ferro e esse aqui tem 58% de ferro. Aí ele fala assim que ele vai misturar esses dois minérios e vai resultar em um terceiro minério que possui aí 62% de ferro, né? Aí ele pede aí a razão entre as quantidades do minério X para o minério Y. Bom, vamos lá então. Aqui, pessoal, a gente vai pegar uma massa X desse minério, tá? Uma quantidade. Pode ser 10 gramas, 20 gramas, não importa. Então, essa daqui é a quantidade de X. E essa daqui é a quantidade de Y. O que o exercício quer? Ele quer a razão entre essas quantidades. Então, ele quer saber quanto que vale mx sobre my. Essa é a pergunta. Beleza? Então, vamos lá, ó. Se a gente pegar mx e juntar com my, qual que é a massa resultante total, pessoal? Vai ser a massa do x mais a do y. Tudo bem? Então, o x a gente vai pegar mx, do y a gente vai pegar my, e o total que a gente vai ter, então, ó, é que... Ó, vou colocar aqui que a massa total vai ser a massa do x mais a massa do y. Beleza? Aí ele falou assim que esse terceiro minério tem 62% de ferro. Então, dessa massa total aqui, ó,
62% é de ferro, ó. Então isso aqui que eu peguei é a quantidade de ferro que eu tenho. Só que isso aqui, ó, vai ser a quantidade de ferro que veio da massa X, que é quanto? 0,72 de mx, né? Então se eu pegar 100 gramas, 72 é de ferro. E eu vou juntar então a massa de ferro da X com a massa de ferro da Y, que é 0,58 de MY, tá? E esse daqui é o sisteminha que eu tenho. Então, se eu trocar esse MT aqui por MX mais MY, eu vou chegar no seguinte, ó. 0,62 de MX mais MY é igual a 0,72 de MX mais 0,58 de MY. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 100, tá? Para não precisar ficar trabalhando com 0, então, ó, 62mx mais 62my é igual a 72mx mais 58my. Aí eu vou passar o my para lá subtraindo e o mx para cá. Aí 62 menos 58 é 4. E 72 menos 62 é 10. Então, quanto que vale mx sobre my? Vale 4 sobre 10, né? Que é o famoso aí 0,4. Então, mx sobre my é 0,4. Se você pegar massa de x e massa de y na proporção 4 para 10, o seu minério resultante vai ter 62% de ferro exatamente, tá bom? Querem ver que legal, ó? Se você pegar 100 gramas do... Não, se você pegar 40 gramas do X aqui, ó, e pegar 100 gramas do Y, né? O seu minério total ele vai ter 140 gramas, que seria o X mais Y, tá? Aí dessas 140 gramas, 62% é de ferro, que é exatamente a soma de 40 vezes 72%, mais 100 vezes 58, beleza? Então, é essa análise aí que o exercício queria que você fizesse. Isso aqui é um probleminha de equação de primeiro grau, beleza? Bom, a próxima questão que a gente tem aqui é a questão 8. A questão 8 fala assim, ó. Entre duas superposições consecutivas dos ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, o ponteiro dos minutos varre um ângulo cuja medida em radianos é igual a... Bom, vamos dar uma pensadinha aqui nessa questão, pessoal. Você tem um relógio aqui. Vamos supor que o ponteiro das horas e dos minutos, os dois estejam no 12 aqui, ó, né? Dizendo aí que é meia-noite ou meio-dia, tá bom? Aí, depois que passar 1 hora, o ponteiro das horas vai estar apontando aqui para o 1 e o ponteiro dos minutos vai voltar para o 12. Então, depois de 1 hora, os ponteiros eles ainda não se sobrepuseram, tá? Então, não vai demorar 1 hora para os ponteiros se sobreporem, né? Vai demorar um pouquinho mais, porque agora, ó, o ponteiro das horas vai continuar andando, ele vai passar um pouquinho do 1, e o dos minutos, como ele anda mais rápido, ó, ele vai encontrar o ponteiro das horas em 1 hora aqui, um pouquinho depois da 1 hora, tá? Então, uma maneira bem simples de resolver esse exercício é pegar um pouquinho de física, né, de cinemática. A gente vai falar assim, ó, que o ponteiro das horas, ó, ele vai varrer
Agora a gente precisa dar uma pensada, ó. Em 1 hora, pessoal, ó, ele vai aqui do 12 pro 1, né? Isso aqui equivale a quantos graus, né? Como a gente tem 360 graus para 12 horas, cada hora que passa equivale a 30 graus, né? Então o ponteiro das horas aqui, ó, ele anda π sobre 6 por hora, tá bom? Então, se você multiplicar aqui o número de horas vezes π sobre 6, você vai ter aí o tanto de graus, melhor dizendo, o tanto de radianos, né, que o seu ponteiro das horas varreu. Tudo bem? Se você colocar 1, ó, deu 30. Se você colocar 2 horas, deu 60 graus. E assim por diante, tá? Enquanto que o ponteiro dos minutos, em 1 hora, ele varre todo o círculo, né? Então, em uma única hora, ele varre 2π. Então, é como se essa daqui fosse a velocidade aí do... A velocidade não, né? Isso aqui é a posição do ponteiro do minuto em função do tempo, né? A velocidade seria isso aqui, ó, 2π por hora. E o das horas é π sobre 6 por hora, tá bom? Então, os ponteiros começam juntos, né? Quando que vai ter uma superposição? Ó, o ponteiro dos minutos, ele vai estar na mesma posição que o ponteiro das horas, defasado de 2π. Beleza? Então, ó, o ponteiro das horas vai andar aqui, ó, θ hora. Beleza? E o ponteiro dos minutos vai andar θ minutos. θm, tá bom? Então, eles vão estar na mesma posição, ó. A única diferença é que o ponteiro dos minutos vai ter andado 2π a mais, porque ele vai ter dado uma volta inteira a mais. Mas eles vão terminar na mesma posição, tá bom? Então, é essa equação aqui que você tem que resolver, né? Então, o seu θm, ó, vale 2π t. O θh vale π sobre 6t, mais 2π. E aí você resolve para t, né? Vou passar esse π sobre 6 para o outro lado. Aí eu vou ter 2πt menos π sobre 6t é igual a 2π. Igualando o meu denominador aqui, ó, multiplicando em cima e embaixo por 6, eu vou ter aqui que 12πt menos πt dividido por 6 é 2π. Então, 12πt menos πt vai dar 11πt. Aí eu passo 6 multiplicando. Então, eu tenho que 11π vezes t é igual a 12π. E que, portanto, o tempo que passou, pessoal, foi igual a 12 sobre 11 horas. Que é um pouquinho mais que 1, né? Como a gente tinha previsto. E aí, é isso que ele pergunta? Não, ele pergunta o tanto de que o ponteiro dos minutos varre, né? Então, a gente vai ter que pegar esse 12 sobre 11 e jogar aqui, ó. Beleza? Então, o que o ponteiro dos minutos varre é dado por 2π vezes 12 sobre 11. Ou seja, 24π sobre 11. Tá? Então, essa questão aqui, ela era uma questão aí de ciclo trigonométrico, só que ela envolvia aí um pouquinho de física, né? Se você trouxer os conceitos de física aqui para matemática, essa questão fica bem fácil de resolver, tá bom? Em relação à questão 9. A questão 9, pessoal, ele diz o seguinte, ó. É par a função definida aí com domínio real tirando zero, né? Para o contradomínio dos reais. Aí ele pede aí qual das funções que é par, né? O que é uma função par, pessoal?
Uma função par é uma função que o f de menos x é igual ao f de x, tá? Vamos ver as alternativas aí, se alguma função respeita isso, né? Vamos calcular aqui o f de menos x da primeira função. 1 sobre menos x ao quadrado. Aí, menos x ao quadrado dá mais x ao quadrado, né? E 1 sobre x ao quadrado é o f de x. Então, logo na letra a gente já achou uma função que o f de menos x é igual ao f de x. Então, a alternativa A gente já tem uma função par. Beleza? Mas vamos ver as outras alternativas, ó. Na alternativa B, o f de menos x seria igual a 1 sobre menos x, que é menos 1 sobre x. Olha lá, ó. Isso aqui não é o f de x, porque o f de x é 1 sobre x. Então, o f de menos x não é igual ao f de x. Então, essa função não é par. Tá? Na letra C, o f de x é 2x e o f de menos x é menos 2x. São diferentes. Então, a C também não é par. E na letra D, o f de x é x à quinta. E o f de menos x vai ser menos x à quinta, que é a mesma coisa que menos x à quinta. Não são iguais também. Então, você tem outra função aqui que não é par. Então, a única função par das alternativas é a alternativa A, tá bom? Que é uma função aí que tem expoente 2, né? O seu x ao quadrado faz com que o sinal de menos vire mais. E aí você vai obedecer isso aqui e, portanto, a sua função ela é par. Tá bom? Bom, galera, em relação à questão 10, a questão 10 aí ela traz outro probleminha. E ela diz o seguinte, ó. Um fazendeiro tinha 24 vacas e ração para alimentá-las por 60 dias. Então, vamos escrever aqui, ó. Vacas e dias, né? Então, 24 vacas dava para alimentar por 60 dias. Só, pessoal, vamos escrever aqui também o total, né? O total de ração. Ele tinha aí um total T. Né? Então, com esse total T de ração, dava para alimentar essas 24 vacas em 60 dias. Só que não foi isso que aconteceu, né? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Durante os 10 primeiros dias, ele alimentou essas 24 vacas, né? E gastou aí uma fração da ração, tá bom? Aí, depois desses 10 primeiros dias, ele comprou mais 6 vacas. Então, de 24 vacas, foi para 30. Tá? E ele ficou com essas 30 vacas por mais 10 dias. E aí, essas 30 vacas, elas consumiram aí uma fração T2 de ração. Tá bom? E depois dessa compra, ele vendeu 20 vacas. Ou seja, ele ficou com 10 vacas só. E deu para alimentar essas vacas ainda por D dias. Tá? Que vai ser a nossa incógnita aqui. E durante esses D dias, com 10 vacas, ele gastou aí o restante da ração, que era o T3. Tá bom? Então, pessoal, ó, a gente pegou aqui um total de ração e dividiu, né, em 3 casos, né? Aqui a gente gastou um pouquinho desse T, aqui a gente gastou outro pouquinho e aqui a gente gastou outro pouquinho. Então, o total de ração que a gente tinha inicialmente, ele é dado por T1 mais T2 mais T3, tá bom? E agora a gente precisa encontrar uma relação entre o T, o total de ração, as vacas e os dias, né? Então, a gente tem outra questão aí de regra de 3, né? Ó, se você aumenta aqui a quantidade de ração, mantendo os dias constantes,
o número de vacas que você precisa colocar para comer a ração vai aumentar. Quanto mais ração, mais vacas. Tá? E se você manter o número de vacas constantes e aumentar a ração, você vai precisar de mais dias para essa ração ser consumida. Então, o total de ração que você tem, ele é diretamente proporcional ao número de vacas e aos dias, tá bom? Então, essa daqui que seria a relação entre o total de vacas e as vacas e os dias, tá? O K é igual para todo mundo. O K ele seria aí uma constante que mede o quanto cada vaca come por dia, né? Se você multiplicar o tanto que cada vaca come por dia pelo número de vacas e pelo número de dias, você tem aí o total de ração que foi comida, beleza? Então a gente vai trocar esses T's aqui, ó, por KVD, tá? Então, o total aqui que a gente tem, ó, é K, que multiplica 24 vezes 60. Isso aqui tem que ser igual ao T1, que vai ser K vezes 24 vezes 10, mais o T2, que vai ser K vezes 30 vezes 10, mais o T3, que vai ser K vezes 10 vezes D. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, 1440K é igual a 240K mais 300K mais 10DK. Como o K está multiplicando todo mundo, a gente pode cortar. A gente pode cortar o 10 também, né? Ó. Então, você tem que 144 é igual a 24 mais 30 mais D. Então, D vai ser 144 menos 24, que é 120, menos 30, que é 90. Tá? Então, você vai conseguir alimentar essas vacas aí por mais 90 dias. Então, seria a alternativa A. Beleza? Bom, galera, eu resolvi aqui, então, a primeira metade do simulado. Tudo bem? E na nossa próxima videoaula, eu vou estar resolvendo aí as questões de 11 a 20, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui e até mais.